Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Cada vez mais utilizada, a medicina diagnóstica é ferramenta fundamental para a saúde. Em tempos de pandemia, pode ser crucial nas estratégias de controle da Covid-19. E por falar em controle, quais as novidades nos testes para o diagnóstico das variantes da Covid-19? O Band Entrevista desta noite recebe hoje a médica biomédica e diretora da DASA, Cláudia Kohn, que está entre os 100 nomes mais influentes da saúde no país. Muito boa noite, Cláudia. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado pela participação. Quem também está com a gente nesse Band Entrevista é o repórter João Barbosa, da Band São Paulo. Oi, João, boa noite. Boa noite, Solange. Boa noite, Cláudio Nicolini. É um prazer estar aqui mais uma vez. Cláudia, eu quero começar pelas novidades, né? Antes da gente falar da importância da medicina diagnóstica, que faz parte também. Qual o novo teste que faz esse diagnóstico de 4 variantes da Covid-19? Esse teste é um teste que deve ser feito por quem está com o PCR positivo ou está com a doença e vai fazer um PCR onde a pessoa já pode fazer, e não são todos os lugares, existe o pioneirismo para isso. A DASA fez já para 4 variantes, então a pessoa vai fazer o PCR e já pede para fazer o PCR com o diagnóstico das variantes. Por que é importante a variante? Não muda a conduta especificamente, mas o mapeamento, o rastreamento da variante, para que a gente olhe por onde ela veio, por que tipo de contaminação, é muito importante para a população. Agora, e esse Cláudia, é um pioneiro, vai ajudar a população inteira. Depois do início da pandemia, quando ninguém sabia direito a questão dos testes, teste hoje se encontra em qualquer farmácia, né? E tem diversos pontos que fazem diversos tipos de testes. Gostaria que você explicasse até onde vale a pena a pessoa sentiu febre um dia, no segundo, vai atrás de um teste, está com uma tosse, vai atrás de um teste, chega lá, quero fazer o teste para a Covid, e faz, pode correr um risco de falso negativo. Como é que funciona isso? Então vamos lá. A primeira coisa, Cláudio, que é importante é o momento em que você faz o teste. Por exemplo, se você tem um contato com alguém hoje e amanhã vai fazer o teste, ou mesmo hoje vai e quer fazer o teste, seu teste vai dar negativo. E aí você vai falar, puxa, daqui a 5, 6 dias você apresenta Covid e vai falar que o exame estava errado? Não, não estava. Para você ter um teste positivo, você precisa sair da janela imunológica, que é quando começa a se reproduzir dentro do organismo do paciente, e ter um mínimo de cepas de vírus, de carga viral, para que dê positivo. Isso, normalmente, entre o quarto, quinto dia, você já consegue detectar. E aí você elimina essa possibilidade do falso negativo que você citou. E uma outra possibilidade de um falso negativo é um teste de baixíssima sensibilidade. E é por isso que, em primeiro lugar, o gold standard para fazer e detectar é o RT-PCR, e existem outros exames rápidos que não é RT-PCR, que têm alta sensibilidade, como o RT-LAMP, por exemplo, que é um exame rápido e que deve ser feito normalmente em pacientes sintomáticos. Se o paciente teve contato e espera essa janela e fizer um teste num laboratório que tenha todas as características de segurança, rastreabilidade e testes com sensibilidade, ele não vai ter esse falso negativo. Agora, dentro ainda desse prazo, parece aquele teste do SWAB, né? O famoso teste da haste flexível, do cotonete. Do cotonete imenso, né? Que é feito hoje pelo nariz. Ele também tem uma novidade aí que eu queria que você contasse para a gente. Exato. O desenvolvimento, os laboratórios, eu brinco que o laboratório permeia a vida da gente desde o primeiro momento que uma mulher sabe que está grávida até um leito de um paciente que está num cuidado paliativo que precisa ser cuidado e que não tem mais o que fazer. Mas o laboratório, ele se desenvolve a cada minuto, e essa pandemia fez com que o desenvolvimento tecnológico, que já é muito acelerado na área diagnóstica, se reinventasse e acelerasse mais ainda. Então, para facilitar para os pacientes
que tem uma intolerância para colocar aquela haste nasofaríngea que coloca no nariz, e tem algumas pessoas que têm uma aflição muito grande, existe o mesmo teste de RT-PCR em saliva, onde é colocado na garganta para poder colher, como se colhe um exame de suave oral, que você colhe na garganta e faz o mesmo exame. Realmente facilita quando a gente tem crianças, quando a gente tem idosos que não toleram, pessoas que sangram no nariz muito fácil. Então, existe sim as novidades que ajudam os pacientes e ajudam também a população, porque quando a gente tem uma coleta de suave dessa forma, o profissional que faz, ele tem que estar habilitado, e muitas vezes é realmente para o paciente mais fácil colher da saliva. Vamos à primeira participação do João Barbosa, nosso companheiro da Bandeirantes São Paulo. Pois não, João? Cláudia, no fim dessa pandemia, quando tudo isso acabar, o que a medicina diagnóstica prevê como aprendizado e lição para o futuro que nos espera? Essa pergunta é espetacular, porque a medicina diagnóstica ela evolui à medida que exista a necessidade, né, João? Em primeiro lugar, as pessoas precisam cuidar da sua saúde, porque deixaram de cuidar, a grande maioria deixou de cuidar da sua saúde. Pessoas que são diabéticas, hipertensas. Então, a medicina diagnóstica ganhou uma relevância e uma visibilidade e até um aprendizado de que a população tem condições de saber termos técnicos hoje, desde que não sejam fake news, mas que sejam isso que vocês estão fazendo, esclarecimento, que já sabem falar de anticorpos, que já sabem falar que tipo de exame que é, e a medicina diagnóstica aprendeu com isso, que pode estar mais perto da população, mostrando o que faz. E, além disso, a capacidade e a rapidez que nós tivemos foi um aprendizado, e a assimilação de novas tecnologias é um desafio hoje, não só para a Anvisa, mas para países em desenvolvimento, para que possamos trazer cada vez mais tecnologia rápida, fácil e ao alcance da população para dar mais acesso em medicina diagnóstica. Eu cito, por exemplo, se você diagnostica não só para Covid, mas pós-Covid, todas as outras patologias que são prevalentes, um paciente que tem condições de diagnosticar a diabetes, que 10% da população tem, e diagnostica precocemente, esse paciente vai poder evitar, com comportamento e com cuidados, de ser um renal crônico no futuro. E vai gastar menos dinheiro, vai onerar menos o sistema e vai se sentir melhor, estar bem para trabalhar. E eu brinco que saúde e economia tem a ver, porque quem está saudável pode gerar mais movimento para o país, mais trabalho, mais economia. Por isso a medicina diagnóstica é tão importante. O Band Entrevista faz a primeira parada. Não sai daí que a gente volta em instantes. Até já. O controle da Covid-19, diagnósticos precoces podem promover um controle maior da doença? O Band Entrevista desta noite recebe a biomédica e diretora da NASA, Cláudia Kohn. Cláudia, eu queria falar um pouco mais sobre a questão do pós-Covid que você falava no bloco anterior, e a gente tem percebido muitas pessoas que ficaram doentes e depois da doença tem que continuar outros tratamentos, apareceram outras doenças que essa pessoa tem que cuidar. É importante a pessoa que passou pela Covid, e são milhões no país, depois de curada da doença, continuar um tratamento ou fazer um mapeamento? Pessoa, normalmente quando ela sai com algumas sequelas que são muito importantes no segmento para que diminuam. Então tem sequelas como distúrbios respiratórios, em que a pessoa sai com um cansaço. Ela ter saído já é uma grande vitória. Muitas não dão atenção ao cansaço, a estar ofegante. Existem, sim, tratamentos que os médicos, os clínicos, infectologistas e outras especialidades podem indicar, como fisioterapia respiratória e medicamentos e até exames que detectam se esse distúrbio é apenas uma sequela em que a pessoa vai ficar mais forte,
mais nutrida e menos debilitada e vai melhorar, ou se realmente ela tem uma sequela que tem que dar sequência a um tratamento. E eu estou falando aqui de distúrbio respiratório, mas nós temos outros descritos, alguns que as pessoas também não se dão conta que pode ser uma sequela do Covid, como distúrbios do sono, depressão, ansiedade, distúrbios vasculares. Tem vários trabalhos descrevendo, e é muito importante que este paciente que saiu saiba que ele tem que continuar com um médico acompanhando até que ele esteja 100% na sua plenitude da saúde. Ok. Cláudia, recentemente o Instituto Butantan descobriu 2 novas variantes da Covid-19, Sorocaba, Baixada Santista. Quando se fala em variante, já vem o susto da população. Eu gostaria que você orientasse em relação a esse comportamento do vírus. A gente já sabe que o vírus é um vírus mutante, né? Realmente é um vírus que isso não é uma característica só do Covid, tem outros vírus, tanto que quando nós tomamos vacina da gripe, de um ano para outro, essa vacina ela é produzida considerando cepas variantes dos vírus que foram avaliados. No caso do Covid, tem inúmeras variantes, e o que é considerado variante, até nós temos um virologista que é um grande professor nisso, e ele dá aula nisso, José Eduardo Levi, e a variante, ela é considerada variante quando ela não é igual ao padrão. Porém, no laboratório, quando você analisa isso, são testes bastante específicos e de alta tecnologia, que usam a genética para poder, a biologia molecular para ver qual é o vírus. Ele pega uma variação nas 3, 4 variantes que já foram detectadas. Alguns exemplos que as pessoas mais conhecem, a sul-africana, a de Manaus, que é a P1, a britânica, e algumas delas já foram detectadas serem mais transmissíveis ou mais letais quando a gente olha para a população. Não quer dizer nenhum indivíduo, mas são estudos epidemiológicos que já existem que mostram isso. A variante, para ser uma variante como essas, que é uma variante de atenção, ela é uma variante que ela tem que acontecer em mais de um indivíduo relacionado, ela tem que ter várias características. Então, essas variantes descobertas, elas têm que ser rastreadas e não tem que assustar a população, desde que elas sejam estudadas, e a doutora Esther Sabino, da USP, o Levi, que eu falei, e outros grandes profissionais, não só rastreiam, mas abrem, a gente fala que olham essa variante com todas as suas características para poder ver se ela é igual ou diferente às que já têm padronizadas. Já existem variantes no mundo inteiro, e essas variantes que foram localizadas, elas têm que ser verificadas. A sul-africana já foi bastante estudada e está sendo estudada, mas tem outras que nós já citamos aqui, sueca e outras que estão falando, que tem que ser mais estudadas para saber se vão acometer uma possível terceira onda ou não. Esse tipo de coisa tem que ser estudado, e é muito cedo para a gente falar vai ser no caminho A ou B, mas é importante que a gente conheça as variantes, sim. E esses exames novos vão nos ajudar para isso. O João Barbosa faz mais uma pergunta, nosso companheiro da Bandeirantes São Paulo. Pois não, João? Bom, Cláudia, desde o início da pandemia, a gente vem sofrendo também com a falta de testes para a detecção da Covid. Por isso, os médicos da linha de frente acabaram recorrendo a outros tipos de diagnósticos para aí fazer a detecção do coronavírus. Por isso eu pergunto como que o setor da medicina diagnóstica contribuiu para que esses médicos pudessem diagnosticar a Covid nesses pacientes, mesmo sem a testagem adequada do RT-PCR disponível. Testagem, João, quando a gente fala em padrão ouro, é o padrão com maior sensibilidade, maior acurácia. Testagem em massa é muito importante para que você isole pacientes positivos e não deixe a comunidade se contaminar
e consiga rastrear na comunidade quem está positivo. Por isso, países que testaram em massa tiveram sucesso no início, sem saber o que ia acontecer depois com as variantes, com o sistema de saúde, mas tiveram sucesso em conseguir rastrear rapidamente a população. É muito importante que o teste seja feito, e quanto mais teste for feito, desde que não seja com desperdício exagerado, a população vai se beneficiar mais por isso. Os testes rápidos, que provavelmente você deve estar citando, são testes de menor sensibilidade. Eles foram utilizados, mas tem que tomar realmente todos os cuidados para que eles seja feito num ambiente controlado e que a gente consiga pegar possíveis sintomáticos depois do teste e isolar eles caso sejam falso negativo. Por isso é muito importante com esse tipo de teste que tenha um monitoramento gigantesco em ambiente controlado para que isso não aconteça de você soltar pacientes assintomáticos positivos na população. Ok. Cláudia continua com a gente e você também, porque o Band Entrevista faz mais uma paradinha e volta já já. Último bloco do Band Entrevista, que hoje fala sobre exames precoces que podem controlar a disseminação da Covid-19. Quais os testes, qual o tempo, o critério para a realização de cada um? A biomédica e diretora da DASA, Cláudia Kohn, que está entre os 100 nomes mais influentes da saúde, é a nossa convidada do Band Entrevista. Cláudia, eu gostaria de saber, muita gente reclama, mas fazer diagnóstico é muito caro, etc. e tal. Pode ficar mais caro lá na frente? Se esses exames não forem feitos? Diagnóstico precoce, eu diria, é o grande sustentáculo para que o sistema de saúde fique viável. Porque pacientes que conseguem diagnosticar precocemente, como, por exemplo, um câncer de próstata, nós estamos aí com uma quantidade de pacientes oncológicos no Brasil grande, uma incidência crescente. Quando nós olhamos câncer de mama, o custo e a possibilidade de cura de um diagnóstico de estágio 1 e 2 de um nódulo de mama, ele é enorme, 90% de chance de cura e um custo muito menor do que se você diagnosticar no estágio 3 e 4. Portanto, a frequência sem desperdício, o acompanhamento e o cuidado do paciente em comportamento são fundamentais. Comportamento, alimentação, exercício físico, parece que eu estou falando do que a gente está acostumado, mas é de fato, junto com os exames que detectam precocemente, a grande possibilidade de saúde da população, independente do nicho do segmento sócio-financeiro econômico desse paciente. Agora, Cláudia, na pandemia, o exame tomografia virou febre, né? Então, a tomografia do pulmão para ver o vidro fosco, mostra que tem comprometimento do pulmão. O pulmão é um dos órgãos acometidos pela Covid-19. Isso mostra um caminho a ser seguido pelos políticos, pelos governantes, de que é preciso investir. Infelizmente, em muito lugar só tem raio-x, não tem tomografia no Brasil. Falta ainda nas cidades do interior, em muitos lugares. Mostra um caminho de investimento para que a saúde da população possa ficar melhor e os problemas possam ser diagnosticados numa fase primeira? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que mostrar que o investimento na saúde preventiva ela é primordial, ela é muito mais importante do que, nesse momento, investimento tecnológico no Brasil. No Brasil, a gente tem empresas que podem fazer parcerias público-privadas e que podem ajudar ao Brasil a ter que investir menos para investir mais no acesso da população. E, além do acesso da população, quem já tem acesso, como você falou, o vidro fosco, são prerrogativas que os médicos têm dentro da situação de uma definição de
conduta. 70% das condutas dos médicos hoje são baseadas num exame. E a tomografia, nesse momento, na pandemia, foi fundamental para poder decidir uma conduta de paciente que tivesse ou que internar ou não internar, ou que tivesse que ser isolado e que não tinha, no momento, uma condição física com um comprometimento pulmonar importante. A tomografia foi só um exemplo, mas, por exemplo, eu sou conselheira da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Nós conseguimos colocar 6 exames no rol da ANS que não estavam no rol da ANS. Eu vou trazer um exemplo. Dímero D é um exame que é feito em pacientes que estão hospitalizados ou não, mas cresceu muito nos pacientes hospitalizados e que diagnostica distúrbios vasculares importantes. E olha como, ele não estava no rol da ANS, portanto, o acesso era muito mais restrito em quem podia pagar e hoje está no rol da ANS. A ANS tem um papel fundamental para fazer isso e as associações, como a Abramed, tiveram um papel fundamental para mostrar isso para a ANS. Portanto, exames são muito importantes, têm que ser feitos, tem que ter o pioneirismo, investimento em pesquisa e desenvolvimento com tecnologia, não só da tecnologia do equipamento, mas de exames que estão cada vez mais modernos para diagnosticar mais patologias precocemente. Esse eu acho que é o grande investimento que o governo e que as empresas podem fazer e vem fazendo. Estou dando um exemplo da DASA, como tem outros hospitais e clínicas fundamentais para ajudar o desenvolvimento no Brasil. Ok. Cláudia, ficaríamos a noite inteira aqui com essa aula fantástica com você. Quero agradecer demais, em nome do Band Entrevista, a sua participação hoje, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, boa noite e parabéns para a Band Vale, que com a Gisele, com a Solange, com todos vocês fazem a diferença para a população brasileira, trazendo informação importante. Muito obrigada. Nós que agradecemos, obrigado. Agradecemos também a presença do jornalista João Barbosa, da TV Band São Paulo. Obrigado, João. Obrigado, Cláudia Com. Obrigado, Solange, Nicoline. É um prazer estar aqui. Até a próxima. O Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com encontro marcado com você todos os sábados, às 10 para 7 da noite. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você. Obrigado. Até a próxima.